Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 12. Por mais que se esforçasse, Beatriz não conseguia simpatizar com Graziella. Havia algo nela que não lhe agradava. O jeito como dançara com o pai na festa a deixara intrigada. Sentia uma ameaça velada e indefinível, algo fantasmagórico, sem forma e sem sombra. Apenas uma vaga impressão que não encontrava razão no mundo dos vivos. "Em que está pensando?" perguntou Victor, enquanto acariciava a sua mão por cima da mesa. "Você está distante." "Na Graziella Martins." "Não gosto dela." "Por quê?" "Achei-a bem simpática." "Pois eu a achei detestável." "Tem algo nela que não me agrada." "Sinto que ela não é confiável." "Será que você não está com ciúmes?" "Só porque seu pai dançou com ela." "Não sou idiota, Victor." "Não sinto ciúmes por besteira." "Será que não?" "Você não tem motivo nenhum para não gostar dela." "Graziella nunca lhe fez nada." "Sei que não tenho motivo, e é justamente isso que me incomoda." "Por que não gosto dela se mal a conheço?" "Quem vai saber?" "Seja o que for, deixe para lá. Ela não pode fazer nada para atingir você." Beatriz concordou com a cabeça, mas, no fundo, não sabia se acreditava naquilo. Sentiu o perigo no ar, contudo, achou melhor não insistir no assunto. Concentrou a atenção no namorado, até que ele pagou a conta, e foram embora. Quando chegou a casa, Carminha estava de saída, e Beatriz indagou sem malícia: "Aonde é que você vai, mãe?" "A um chá em casa de Amélia." "Sozinha?" "Graziella vai comigo." "Que Graziella?" "A única Graziella que conhecemos." "Graziella Martins." "Por que ela não vai de táxi?" "Não sei, não perguntei." "Qual o problema, hein, Beatriz?" "Nenhum." "Por que ela não arranja um emprego?" "Ela não precisa trabalhar." "Você também não, mas tem o seu próprio negócio." "Faço o que faço por prazer." "E Graziella não tem prazer em trabalhar, não é mesmo? Só gosta de ficar por aí à toa, gastando o dinheiro do marido." Carminha olhou-a surpresa e considerou. "Por que essa implicância com Graziella? Ela lhe fez alguma coisa?" "Não me fez nada." "Então pare com isso. É muito feio ficar julgando e criticando os outros." "Ela perdeu o marido e está sozinha. Precisa de amigos." Beatriz não disse nada, e Carminha saiu. Estava atrasada e ainda tinha que pegar Graziella. Pontualmente às 5 horas, chegaram à casa de Amélia. Estavam no horário de verão, e o dia claro e ensolarado permitiu que o chá fosse servido à beira da piscina. "Fico muito feliz que tenham vindo", exclamou Amélia, beijando as duas nas faces. Da janela de seu quarto, Leandro as observava e declarou: "Minha mãe adora uma fofoca." "Deixa", falou Suzane. "Faz bem conversar com as amigas." Amélia viu o filho na janela e acenou para ele, que acenou de volta. "É o meu filho", esclareceu ela. "Depois que arranjou essa namoradinha, não quer mais saber de ninguém." "São coisas da juventude", retrucou Carminha. "Minha filha mais velha também tem um namorado, e acho que pretendem se casar." Por enquanto, Leandro ainda não falou em casamento. "É muito cedo para isso." "Ele e Suzane estão namorando há pouquíssimo tempo." Carminha notou uma pequena ponta de tristeza em Graziella e considerou: "Você ainda pode ter filhos, Graziella. A medicina hoje está muito avançada, e idade não é mais empecilho para a gravidez." "Sou viúva", rebateu Graziella, "e não tenho interesse em me casar de novo." "Não diga isso", censurou Amélia. "Estou no segundo casamento, mas, se precisar,
Vou para um terceiro, e um quarto, e quantos mais aparecerem. Enquanto a conversa prosseguia à beira da piscina, Leandro continuava observando-as, até que chamou Suzane. Vamos dar uma volta. Onde? Não sei. O que você acha de um cinema? Hoje é domingo. Os cinemas estão cheios. Que tal um barzinho então? Está bem. Desceram de mãos dadas, mas quando estavam saindo, Suzane se lembrou de que havia esquecido a bolsa em cima da cama do rapaz. Quer que eu vá buscá-la? Ofereceu-se Leandro. Não, pode deixar. Vá falar com a sua mãe. Ela deve estar procurando você. Leandro foi cumprimentar a mãe e suas amigas. Amélia apresentou a Carminha e Graziela, e ele respondeu ao cumprimento com simpatia. Trocou algumas palavras com as senhoras e voltou para junto de Suzane. Já de posse da bolsa, ela ia cruzando a porta da varanda dos fundos, rumo à piscina, quando Leandro interceptou. Deu-lhe um beijo no rosto e puxou-a pela mão, fazendo-a girar bruscamente. Vamos, ele quase suplicou, louco de vontade de se afastar dali. De onde estavam, as mulheres não puderam ver Suzane. Graziela e Carminha notaram apenas que ela era morena, com cabelos curtos cortados a Chanel e corpo esguio. É uma linda moça, sem dúvida, elogiou Amélia. Pena que não puderam conhecê-la. Que idade ela tem? Perguntou Graziela. Uns 20 ou 21 anos. A idade da minha filha, observou Carminha. E não está na faculdade? Não sei. Acho que não. Chegou de Brasília há pouco tempo, depois que perdeu os pais num acidente de carro. O assunto trazia lembranças remotas e dolorosas a Graziela, que, para não deixar transparecer ainda mais o desconforto, comentou. Quanta gente morre em acidentes de trânsito, não é mesmo? A conversa centrou-se nos acidentes de trânsito, e Graziela deu uma última olhada para a porta por onde Leandro havia sumido. Por uns momentos, perdeu-se em seus próprios pensamentos, lembrando-se do quanto fora infeliz na juventude e na felicidade comedida que a S.U. lhe proporcionara. Não era como aqueles jovens, que tinham tudo desde cedo e que não conheciam o sabor da derrota e da desilusão. De repente, desinteressou-se da companhia das amigas e seu rosto se entristeceu, nublado pelas recordações de um passado remoto, mas que ainda doía como uma ferida em carne viva. Lágrimas lhe vieram aos olhos, o que foi percebido com preocupação pelas amigas. Está se sentindo bem? Você parece não estar ouvindo nada do que dizemos, constatou Amélia, fitando-a com certo desapontamento. Eu estou bem, murmurou Graziela. Na verdade, estou com um pouco de dor de cabeça. Gostaria de uma Novalgina ou qualquer outra coisa, tornou Amélia. Posso mandar buscar na farmácia? Não precisa, obrigada. Sinto muito. Acho melhor ir embora. Mas o que é isso? Protestou Amélia. Vocês acabaram de chegar. Não estou me sentindo bem. Se quiser ir embora, posso acompanhá-la, disse Carminha. Não precisa, obrigada. É só chamar um táxi. Nada disso, objetou Amélia novamente. Vocês são minhas convidadas, e não vou deixá-las sair assim. Se Graziela não está se sentindo bem, mando o motorista levá-la em casa. Não quero que se incomode nem pretendo estragar o seu chá. Posso tomar um táxi, já disse. Ela se levantou, impedindo que Carminha também o fizesse. Não me acompanhe, Carminha. Não estou tão mal assim. É só uma dor de cabeça. Embora contrariadas, Carminha e Amélia tiveram que aceitar a decisão de Graziela. Ela se despediu e tomou um táxi direto para a sua casa. Na verdade, não sentia dor de cabeça alguma. Apenas uma tristeza profunda cavocara seu coração,
infiltrando-se em seu peito como um espinho pontiagudo. Pensava em Aécio a todo instante, nas promessas que fizera de ajudá-la e que não conseguira cumprir. Não era culpa dele. Ele se esforçara ao máximo para manter a palavra, mas tudo se tornara impossível. Não havia resquícios de seu passado perdido naquela terra de ninguém. Por um momento, a imensa solidão ecoou no vazio ao seu redor. Ela se deitou na cama e chorou, lembrando-se do marido que tanto amava e que se fora, vencido pela idade avançada. E agora? O que seria dela? Um enorme sentimento de culpa destruía seus sonhos, dizendo-lhe que a vida não lhe permitiria uma segunda chance, porque fora devido à sua ganância que tudo acontecera daquela forma. O marido se fora. O outro também. Todos os seus sonhos de mulher e de mãe restaram destruídos pela ambição e a inconsequência, que a atiraram no precipício sem volta de ilusão. Graziella chorava baixinho, as mãos apertando a colcha de encontro aos lábios, até que as pálpebras se vestiram de chumbo e ela adormeceu. Em seu sonho, tudo parecia real. Aécio lhe dizia para ter paciência e calma, que tudo se resolveria. Mas quem é essa sombra ao seu lado? Perguntou ela, apontando para o espectro sombrio que o acompanhava à distância. Não é uma sombra. É alguém que quer vê-la, mas de quem você tem medo. É uma sombra. Não tem rosto. É você que não vê, porque os seus olhos se turvaram e a impedem de ver o que você mais teme. E você que não quer reconhecê-lo. Graziella acordou assustada, as lágrimas úmidas repuxando as maçãs de seu rosto. Lembrava-se nitidamente do sonho, mas não queria pensar nele. Aécio estava morto, e ela não conhecia ninguém que pudesse se apresentar feito uma sombra. Ou será que conhecia? Era melhor não pensar. Não queria mais pensar em nada daquilo. Queria poder dormir e esquecer a sua vergonha, o seu medo e o seu arrependimento. Mas não podia. Capítulo 13. Beatriz terminou de se arrumar em frente ao espelho e sorriu para si mesma, satisfeita com a sua aparência. Achava-se uma moça interessante. Não muito alta, tez morena e corpo bem feito. Os cabelos lustrosos e alourados, resultado de sucessivos reflexos, desciam até o meio das costas, encaracolando nas pontas levemente douradas de sol. Era bonita, embora, por vezes, achasse seu corpo um tanto cheio de curvas, mas era contra a ditadura da magreza e procurava se manter em forma sem transformar o corpo numa tábua ossuda e esquálida. E Vitor adorava. Quando chegou à sala, encontrou Graziella sentada no sofá, bebericando um copo de martini e conversando com Nicholas. Beatriz franziu a testa involuntariamente, imaginando o que aquela mulher estaria fazendo ali. Já ia dar meia volta sem ser notada, mas o irmão foi mais rápido e a chamou. Venha cá, Beatriz. Graziella está contando histórias engraçadas da Itália. Beatriz parou onde estava e retrucou com antipatia. Obrigada, Nicholas, mas não estou interessada. Se quiser saber da Itália, entro na internet e vejo tudo. Que mau humor, hein? Está na TPM, é? Que coisa feia, Nicholas, censurou Beatriz. Onde é que está aprendendo a ter esses modos? Deixe estar, Beatriz, interveio Graziella. Ele não disse nada demais. Pode ser que na Itália ninguém ligue para essas grosserias, mas aqui no Brasil costumamos ter mais educação. Graziella sentiu o rosto arder e quase se levantou para ir embora. Como passara muito tempo na Europa, não compreendia o real significado do gracejo de Nicholas, mas deduziu que deveria ser alguma coisa ofensiva ou de mau gosto. Acho que Beatriz não gosta de mim, comentou. Não é verdade, objetou Nicholas, horrorizado ante a possibilidade de a irmã vir a dizer o que realmente sentia. Os dois cravaram os olhares em Beatriz, mas ela não disse nada. Estava furiosa porque o irmão, aparentemente,
simpatizara com Graziella. Você não tem nada para estudar, não, Nicholas? Irritou-se. Não tem trabalho de casa? Não. E se tivesse, não seria da sua conta. Mal criado. Vocês estão brigando? Era a Carminha, que acabara de entrar na sala. Não acredito. Meus filhos, brigando? Mas vocês sempre foram tão amigos. Para você ver o que uma estranha faz na vida da gente, disparou Beatriz, passando direto pela mãe e abrindo a porta da rua. Perdão, Graziella, desculpou-se Carminha, envergonhada ante a atitude de Beatriz. Não sei o que deu nessa menina ultimamente. Ela deve estar com algum problema. Ela ficou toda estressadinha só porque eu falei que ela devia estar na TPM, contou Nicholas. Não devia ter dito isso, meu filho, repreendeu Carminha. É feio. Beatriz atravessou o condomínio furiosa. Além de ter que aguentar a desagradável surpresa de encontrar Graziella sentada confortavelmente em sua sala, Nicholas estava todo animadinho conversando com ela. Estava quase chegando à portaria quando o carro de Victor surgiu. De tão furiosa, nem viu que era ele, até sentir os faróis cegando os seus olhos. Ia levantar a cabeça e reclamar, mas ele parou a seu lado e abaixou o vidro. Aonde vai? O indagou, notando seu semblante fechado. Ia esperar você na portaria, respondeu ela irritada, abrindo a porta do carro e se jogando no banco ao lado dele. O que você tem? Perguntou Victor, sentindo a exasperação nos lábios que o tocaram. Nada, gritou ela. Então, por que está assim? Eu fiz alguma coisa? É aquela mulher, vociferou Beatriz. Não suporto aquela mulher. Resolveu aparecer lá em casa sem ser convidada. E até meu irmão conseguiu colocar contra mim. Nesse momento, o espírito de Lorena, atraído pela raiva de Beatriz, aproximou-se dela e começou a instigar-lhe pensamentos de antipatia por Graziella. O carro de Victor ganhou a avenida, e Lorena se acomodou no banco de trás, colocando as mãos na nuca de Beatriz. De quem está falando? Prosseguiu Victor. Da Graziella. E de quem mais poderia ser? Explodiu ela, provocando gargalhadas em Lorena. É muito fácil influenciar essa tonta, afirmou ela com ironia. É boazinha, mas se deixa levar facilmente pelo ciúme e a irritação. Gente irritadiça e ciumenta é ótima para a gente se fartar. Acho que você está exagerando na antipatia, rebateu Victor, sem imaginar a presença da mãe. Afinal, ela não lhe fez nada. Tem algo nela que não me agrada. Ela não me engana. Está de olho no meu pai, só pode ser. De dinheiro, ela não precisa. Então, só pode estar querendo sair com ele. Não acha que está imaginando coisas? Sob a influência de Lorena, Beatriz prosseguia praguejando. Acho que ela é uma sem-vergonha e dá em cima de qualquer homem. O marido morreu, e ela deve estar a perigo. Aliás, devia trair o marido adoidado. Uma mulher jovem feito ela, cheia de fogo, casada com um velho. Não sei, não. Não acha que a está julgando muito mal? Você nem a conhece, não sabe nada sobre sua vida. Sei o suficiente para afirmar que ela não presta, rebateu Beatriz, cada vez mais irritada, para a satisfação de Lorena. Minha mãe que se cuide, ou vai perder o marido. Tentei avisá-la, mas ela não me dá ouvidos. O sinal ficou vermelho, e Victor freou o carro, puxando-a para junto de si. Deixe disso, Beatriz, falou ele mansamente, envolvendo-a numa aura de amor que afastou Lorena por instantes. Por que não esquece Graziella e se concentra só em nós? Podemos ir a um lugar especial. Ele a beijou com ternura, e ela correspondeu, intensificando a energia de amor, que começou a se espalhar pelo carro. Beatriz ainda estava enraivecida,
Mas a vibração de ódio, que envolvera até ali, começava a se dissipar diante da atitude amorosa do namorado. Foi Lorena quem se irritou e teria investido contra Victor, não fosse ele o seu filho. Incomodada com a aura de amor que ia se disseminando no pequeno ambiente, fez um muxoxo desanimado e desapareceu. Livre da influência de Lorena, Beatriz esfregou as têmporas e respirou mais aliviada. Virou o rosto para o lado e se distraiu vendo alguns rapazes que bebiam cerveja e riam alto, sentados à mesa de um quiosque no calçadão da praia. Um deles olhou para ele e fez cara de assombro, erguendo a lata de cerveja e dizendo alguma coisa que ela não compreendeu. O sinal abriu e Victor acelerou o carro e, um segundo depois, Beatriz já não pensava mais no rapaz que lhe dirigira aquela suposta paquera. Nota da autora. Na nuca existe um chakra subsidiário, bastante influenciável energeticamente, por onde penetram as energias mais densas de vampirização, causando dores de cabeça na pessoa assim atingida. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 14. Ainda era cedo quando Suzane deixou o apartamento para ir ao trabalho. Leandro havia lhe arranjado um emprego em sua firma de publicidade, e ela até que estava gostando de ter o que fazer e só depender dela para ganhar dinheiro. Mal havia saído de casa quando René começou a caminhar ao seu lado. Vi você ontem na Barra, com seu namorado, disse ele, sem nem mesmo cumprimentá-la. Não estive na Barra ontem, a retrucou, de má vontade. Mentirosa. Vi você no carro de luxo do Playboy. Só o que não entendi foi o porquê da peruca. Peruca? Ele assentiu. Endoidou de vez. Eu vi você, Suzane. Ela estacou abismada e retrucou com irritação. Como é que sabe o meu nome? Conheço todo mundo por aqui, inclusive o cara que alugou o apartamento para você. Muito esperto. Mas isso não lhe dá o direito de vir me cantar inventando mentiras. Quem é que está mentindo? Ela olhou com desdém e não respondeu. Pelo menos eu não finjo ser outra pessoa. Nem eu. O riquinho é seu namorado. Para dizer a verdade, é sim. E você não tem nada com isso. Não tenho e entendo porque você prefere o Playboy a mim. Entende? Que bom. Então, por que não me deixa em paz? Só porque estava no carro do bacana, não precisava fingir que não me conhecia. De novo com essa bobeira? Por que não assume que era você? Porque não era. E ainda por cima, de peruca. Já disse que não era eu. Não estive na Barra ontem, muito menos usando uma peruca. Gosto do meu cabelo do jeito que é. Mas eu a vi. Juro. Não era eu. Você me confundiu com outra garota. Era você mesma. Até olhou para mim. Virei a cara para você? Não. Então não era eu. O sangue subiu à cabeça de René, que estacou no meio da rua e segurou-a pelo punho, com força. Não devia me tratar dessa maneira, Suzane. Gosto de você. Mas eu não gosto de você. E quer, por favor, largar o meu braço. Está me machucando. Ele afrouxou os dedos, mas puxou-a para si o suficiente para que seus lábios quase se roçassem. Instantaneamente, um calor subiu pelo corpo de Suzane, que se assustou com a sensação de amolecimento que foi dominando as suas pernas e o enorme desejo de colar a sua boca de René. Ele sentiu mesmo, porque seu coração se precipitou para fora do peito, indo buscar as batidas arrítmicas do coração de Suzane. Beijou-a. Calmamente a princípio, e depois com um ardor comedido de quem tem medo de revelar o que sente. Quando ele terminou de beijá-la, Suzane permaneceu com os lábios próximos aos seus, o peito ondulante atirando fagulhas de desejo que René recolhia com o corpo se torcendo de uma febre animal e hostil.
Não faça isso comigo, pediu ele num sussurro. Solte-me, René, ordenou ela, confusa com o que sentia. Estou comprometida com outro. Ele registrou que ela guardara o seu nome e uma felicidade ímpar percorreu-lhe o sangue. Atônito e ainda embriagado pelo calor do corpo de Suzanne, René a soltou. Ela não se afastou. Permaneceu ali, olhando para ele, tentando decifrar o enigma dos sentimentos que se embaralhavam em seu coração. Não faça isso comigo, repetiu ele, como se implorasse a si mesmo para não sentir o que sentia. Foi você que me beijou, falou ela. Foi. Queria beijá-la de novo, e de novo, e de novo. Queria beijá-la para sempre, até que não existisse nada no mundo além de nossos beijos. Suzanne sentiu a pele se arrepiar com as palavras de René. Ninguém, em toda a sua vida, lhe dissera nada tão doce e meigo. De repente, ela estava diante de um homem que em nada se parecia com o René debochado e malandro que conhecera outro dia. Ele a encarava com ar afetuoso e cheio de expectativas, embora, lá no fundo, ela percebesse aquela hostilidade que lhe era tão característica. Estavam ambos em silêncio, e o silêncio era o porta-voz de seus corações. Tenho que ir, anunciou Suzanne após alguns minutos, despedaçando o silêncio com a voz da desilusão. Estou atrasada para o trabalho. Não vá. O suplicou, apertando a sua mão. Eu não posso ficar. Tenho um emprego e um namorado. Você pode ter um emprego, mas seu namorado não é o homem da sua vida. Você só está com ele por dinheiro. Não é verdade. É verdade, sim. Está enganado. Ele está apaixonado por você? Ela não disse nada. Pois eu estou. René, por favor. Não vá me dizer que não sentiu nada, porque não vou acreditar. Tenho certeza de que o pouco que vivemos agora mexeu muito com você. Você não entende. Balbuciou ela, confusa. Não entendo o quê? Você é um estranho. E estou namorando outro. Um rapaz maravilhoso. E rico. Não é nada disso. Não estou com ele pelo dinheiro. Você não o ama. Senti isso na forma como me beijou. De repente, foi como se um rasgo de lucidez perpassasse a mente de Suzanne, que se recompôs e o fixou com os olhos indecifráveis. Você está se atribuindo uma importância que não tem, retrucou com uma frieza imposta. Iluda-se o quanto quiser. Tem coragem de dizer que não sentiu nada quando me beijou? Não tenho que lhe dizer nada. Fez menção de virar-se, mas ele a segurou pelo pulso e revidou em tom mais ameno. Desculpe-me, Suzanne. Você tem razão. Não tenho nada com a sua vida e não quero me intrometer. Mas é que eu gosto tanto de você. Nós nos conhecemos há muito pouco tempo para você gostar tanto de mim assim. São coisas do coração. Quem é que pode prever por quem ele vai bater mais forte? Você não é um mau rapaz, René. E é por isso que vou lhe dar um conselho. Esqueça-me. Eu não sirvo para você. Você quer dizer que eu é que não sirvo para você, não é? Ela não respondeu. Por quê? Porque sou pobre. Sou pobre, mas não sou burro. Posso crescer na vida, sabia? Como? Você não sabe fazer nada. Só porque não tive oportunidade de fazer faculdade e me formar não quer dizer que não sirvo para nada. Eu não disse isso. Disse sim, com o seu pensamento. Posso parecer irresponsável, mas não sou. Tenho o meu emprego também. O que você faz? Trabalho marcando apostas no jogo do bicho. Ela deu uma gargalhada debochada e revidou em tom de gracejo. Isso lá é emprego. Ainda se fosse o bicheiro. Pode desdenhar, se quiser.
Mas isso é só provisório. Estou juntando dinheiro para me matricular num cursinho e fazer vestibular para direito. Ainda vou ser juiz, você vai ver. Odeio advogados, retrucou entre os dentes. Mas não vai odiar a mim. Vou ser juiz um dia e vou lhe dar tudo o que você quiser. Seu sonho é muito bonito, mas não posso esperar tanto. Será que vale a pena se vender a um ricaço e perder um verdadeiro amor? Quem foi que disse que você é meu verdadeiro amor? Foi o que pareceu minutos atrás. As aparências enganam. Como disse, você é apenas um estranho. Jamais poderia ser meu verdadeiro amor. Sem esperar para ver a reação dele, Suzane rodou nos calcanhares e correu em direção ao ponto de ônibus. Nunca se sentirá tão transtornada quanto naquele momento. René lhe trouxera sentimentos contraditórios e nunca antes vividos. Jamais poderia imaginar que ele fosse capaz de despertar a mulher apaixonada adormecida no desejo de vingança. Mexera muito com ela, mas era preciso tirá-lo da cabeça. René não era o homem da sua vida. Ela não queria que fosse. Ele ficou vendo-a correr pela rua e subir no ônibus, sem se mover. Queria ir atrás dela e dizer-lhe que estava enganada, mas seus pés se transformaram em pedra e se cravaram no chão. O vendaval da dúvida e do medo despencou sobre ele, e René quedou estarrecido consigo mesmo. Quando pensava em Suzane, sentia o corpo todo arder num desejo insano de levá-la para a cama. Encontrara-a naquele dia de propósito, para mostrar que a vira com o namorado na noite anterior, mas não esperava tê-la em seus braços de forma tão apaixonada. À medida que o ônibus em que ela estava ia se afastando, as mandíbulas de René se contraíam, e ele fechou os olhos, tentando afugentar os pensamentos de desânimo que se embrenhavam em sua mente. Depois que o coletivo sumiu de vista, suspirou e pôs-se a caminhar cabisbaixo. Chutou com fúria uma latinha de refrigerante caída no chão e, entre a mágoa e a revolta, sussurrou para si mesmo: Estou perdido. Capítulo 15. Ao entrar na firma em que trabalhava, Suzane fez um tremendo esforço para mudar a fisionomia extasiada e conflitante de há pouco. Leandro não podia perceber que algo havia acontecido. Estava atrasada, e ele, com certeza, iria perguntar, mas ela jamais poderia lhe dizer a verdade. Precisava inventar uma desculpa convincente para lhe dar, embora não conseguisse pensar em nenhuma. Não tinha família que a retivesse, e o trânsito era o de sempre. Podia inventar um acidente, mas ele nada veria nos jornais e acabaria suspeitando. De qualquer forma, não custava nada arriscar. Leandro veio logo ao seu encontro, com seu sorriso encantador e sua usual gentileza. Beijou-a discretamente no rosto e falou em voz baixa. Você demorou. Já estava ficando preocupado. O ônibus em que eu estava entrou pela traseira de um carro. Não foi nada grave, mas deu um rolo danado. Sei como são essas coisas. Ela se sentia tremendamente mal por estar mentindo para Leandro, contudo, não via outra saída. Ele era um rapaz maravilhoso e bastante compreensivo, mas nenhum homem apaixonado iria compreender os beijos que a namorada trocara com outro. Muito menos aceitar, e ela não podia pôr em risco seus planos de casamento. Preciso comprar um celular para mim, comentou. O que eu tinha era de Brasília. Você está coberta de razão. Vamos providenciar isso imediatamente. Quando receber meu primeiro salário. Nada disso, cortou ele. Hoje mesmo vamos comprar um. Prometi a meu pai que jantaríamos com ele. Podemos dar uma passada no Barra Shopping e comprar o celular. Mas eu ainda não tenho dinheiro. Quem falou que é você que vai pagar? Vai ser um presente meu. Aliás, já devia ter feito isso há muito tempo. Ela não discutiu mais, oscilando entre a alegria e o remorso. A sensação de prazer que experimentara com o beijo de René ainda permanecia em seus lábios,
Seu coração começou a disparar, e lágrimas miúdas subiram aos seus olhos, mas ela conseguiu impedi-las de cair. Não podia se dar ao luxo de escolher um namorado pobre. Gostara do que vivera com René, mas ele jamais serviria a seus propósitos. Casar-se com ele não a levaria de volta ao mundo dos ricos nem a ajudaria a vingar-se de Cosme. Novamente o remorso a incomodou, e ela fitou Leandro, que se ocupava em verificar um projeto com seu sócio Jorge. Ao vê-lo ali tão próximo e tão amoroso, seu coração abrandou, e uma onda de ternura invadiu. Estava com Leandro porque ele era rico, mas não era só isso. Gostava dele também. Durante o resto do dia, tentou concentrar-se no trabalho, até que, encerrado o expediente, Leandro e ela foram direto ao Barra Shopping. Um mal-estar insuportável acometeu quando ele lhe comprou um celular último tipo, de alta tecnologia e preço exorbitante. Teve vontade de recusá-lo, todavia, estava agora muito comprometida com aquilo tudo para voltar atrás. Tentou convencê-lo, ao menos, a lhe dar um modelo mais simples e mais barato, mas ele recusou terminantemente. Sem remédio, ela aceitou o presente a contragosto e lhe sorriu num agradecimento sem jeito. Não precisa ficar embaraçada, disse ele. Isso não é nada demais. Estava conseguindo o que queria, mas não se sentia nada feliz. No entanto, precisava persistir se não quisesse abrir mão de seus objetivos. Não estou acostumada a que me deem presentes caros, desculpou-se ela. Apenas os meus pais me compravam coisas assim. A lembrança dos pais lhe pareceu tão remota que ela voltou os seus insistentes pensamentos para eles. Seus pais tinham dinheiro? Indagou Leandro, surpreso com o fato de que os pais dela podiam lhe comprar presentes caros. Tinham. A respondeu, temendo haver revelado demais sobre a sua vida. Você nunca me disse isso. Estou dizendo agora. Mas o que aconteceu? Por que a deixaram sem nada? Eles tinham muitas dívidas? Não, disse ela hesitante, um nó na garganta embargando a sua voz. Começou a chorar, e Leandro a abraçou com carinho. Deixe isso para lá. Eu não devia ter perguntado nada. Deixei você triste, mas quero que saiba que farei tudo o que estiver ao meu alcance para minimizar, um pouquinho que seja, toda a dor que você sente. Você é um homem maravilhoso, Leandro, murmurou emocionada, apertando a sua mão com um sorriso trêmulo de lágrimas. Não me sinto digna de alguém feito você. Mas o que é isso? Não digo uma bobagem dessas. Você é uma garota muito especial. Você não me conhece. O que sabe sobre mim? Não preciso saber mais do que já sei para ter certeza de que a amo. Perdi tudo o que tinha. Meus pais me deixaram bem, mas meu tio Cosme me roubou tudo. Roubou? Como? Lentamente, Suzane lhe contou tudo, desde quando o tio roubara a sua herança até descobrir que era adotada. Como você reagiu à descoberta da adoção? Interessou-se Leandro, agora surpreso e comovido. No começo, senti certa revolta. Depois veio o desespero. Agora, só o que sinto é tristeza e uma profunda saudade. Eu amava meus pais e tenho certeza de que fui muito amada por eles. Perdê-los foi o mais doloroso. E os seus pais biológicos? Nem imagino quem sejam. Será que não podemos tentar descobrir? Como? Seu tio não sabe de nada. Ele deve saber. Pretendo nunca mais dirigir a palavra ao meu tio novamente. Revidou ela com raiva. E ele nem é meu tio de verdade. Ao lado de Suzane, o espírito de Roberval acompanhava cada palavra daquela conversa, demonstrando satisfação com o rumo que as coisas começavam a tomar. Nada no mundo acontece por acaso, e Suzane estava bem próxima de conhecer essa verdade. Cada acontecimento é programado, todos os destinos estão entrelaçados,
de forma que a sucessão de fatos, acasos e coincidências nada mais é do que a sabedoria divina agindo nas vidas de todas as pessoas. Naquele momento, porém, Suzanne ainda estava um pouco distante dessa compreensão, e o seu sentimento era de mágoa e revolta. Esquecera-se de René por alguns instantes. Lembrar o passado aproximou-a de Leandro, que foi amoroso e compreensivo, tornando-se cúmplice e partícipe de seu segredo mais doloroso. Durante alguns instantes, permaneceu fitando-o, imaginando se ele não poderia vir a ser o homem da sua vida. Sentia por ele uma irresistível confiança, como se fosse o único no mundo capaz de entender os seus problemas. Estava confusa com seus sentimentos, mas queria muito que seu coração se voltasse para ele. Depois de alguns minutos, o celular tocou. Era o pai de Leandro, perguntando se eles se haviam esquecido do jantar. Não, pai, já estamos indo, disse ele. E, olhando para Suzanne, acrescentou: Você está bem? Se não quiser, posso desmarcar. Não, estou bem. Não quero me enterrar nessa história. Preciso superar e continuar vivendo. Tudo bem. Estamos a caminho, pai. Os dois se levantaram e entrelaçaram os dedos, e Suzanne apoiou a cabeça no ombro de Leandro. Em silêncio, pagaram o estacionamento, passando pela porta de vidro automática, e Suzanne mal reparou no homem que vinha entrando e que a encarou com ar confuso. A lembrança dos pais lhe pareceu tão remota que ela voltou os seus insistentes pensamentos para eles. Capítulo 16. Ao entrar no shopping, Gilson se voltou em dúvida, mirando as costas da moça bonita que havia cruzado com ele em companhia daquele rapaz. Parecia-se tanto com Beatriz. Só os cabelos eram diferentes, e o corpo era mais delgado do que o da namorada de seu filho. Mas a semelhança era incrível. Uma sombra de desconfiança atravessou a sua mente, e o coração deu um salto. Seria possível? Gilson balançou a cabeça de um lado ao outro para afastar aquela ilusão. O encontro com Beatriz e a conversa que tivera com Renato estavam fazendo com que visse coisas. Seu filho namorar Beatriz já era coincidência demais. Encontrar-se com aquela moça, ali, no Rio de Janeiro, em plena Barra da Tijuca, seria um acaso inimaginável, algo que estaria muito além das possibilidades de um mundo real. Gilson balançou a cabeça e afastou aquele pensamento extraordinário. Precisava comprar gravatas novas e tirar a tarde para fazê-lo, mas não conseguia parar de pensar naquela moça e na espantosa semelhança que possuía com Beatriz. Vira a namorada do filho poucas vezes, porém, aqueles olhos castanhos raiados de verde eram inconfundíveis, e, com certeza, não haveria outra no mundo com o mesmo olhar. A muito custo, Gilson conseguiu comprar as gravatas, acatando as sugestões do vendedor e levando as que ele lhe aconselhara. Voltou correndo ao jornal e passou a tarde pensativo, hesitando entre ligar para o filho e não ligar. Queria muito falar com ele, perguntar-lhe de Beatriz, mas foi impedido pela insegurança e o medo. O jeito era esperar. Até o final da noite, Vitor ainda não havia voltado, e Gilson não conseguiu dormir. A seu lado, o espírito de Lorena se deixava consumir pela raiva e a irritação. Não estava junto do marido quando ele se deparou com a moça, mas seus insistentes pensamentos criavam formas pensamento igualzinha a Suzanne diante de seus olhos, devassando o teor de sua mente. Só faltava essa, reclamou Lorena. É por isso que dizem que uma desgraça nunca vem sozinha. Será possível que essa moça tinha que aparecer justo agora? Quando Vitor entrou em casa, encontrou o pai sentado na poltrona da sala, bebendo uísque e consultando o relógio a todo instante. Oi, pai, cumprimentou o rapaz, virando a chave na porta. O que faz acordado a essa hora? Algum problema? Estou com insônia. Por quê? Em que anda pensando, hein?
Gilson derramou um gole da bebida pela garganta, e estalou a língua e indagou sem rodeios. Você esteve com Beatriz a noite toda? Estive. Por quê? Por nada. Curiosidade. Boa noite. Boa noite, pai. Apesar de a pergunta ter parecido a Victor despropositada, ele não disse nada e foi dormir. O dia seguinte era sábado, e havia combinado de se encontrar com a namorada na praia. Acordou cedo para aproveitar as ondas antes de os banhistas começarem a aparecer. Quando achou que já havia surfado bastante, saiu da água e sentou-se na areia para esperar por Beatriz. Ficou assim distraído, olhando o mar, e percebeu que algumas pessoas chegaram e preparavam a barraca um pouco mais atrás do lugar onde ele estava, o que não seria nada excepcional se ele não ouvisse a voz de uma moça muito parecida com a de Beatriz. Virou-se rapidamente, achando que ela havia ido em companhia dos pais, e levou um susto ao perceber que não se tratava de Beatriz, mas de uma moça extremamente semelhante a ela, só que com cabelos pretos, cortados a Chanel, e o corpo um pouco mais magro. Estava acompanhada de um rapaz e de um senhor. O rapaz ajudava o outro a armar a barraca e abrir uma cadeira na sombra, e eles nem perceberam o olhar de assombro com que Victor fixava a moça. Em dado momento, ela tirou a canga e falou algo para o rapaz, que meneou a cabeça e lhe deu um beijo rápido. Ela então partiu sozinha para a água, atraindo ainda mais os olhares de Victor, que não conseguia desgrudá-los dela. Olhava fixamente, fascinado com o que via. É claro que não era Beatriz, mas a semelhança era incrível. A diferença de cabelo e de corpo era mínima, se comparada com a fisionomia idêntica de sua namorada. Beatriz tinha um rosto muito bonito e marcante, e aquela garota parecia igualzinha a ela. Quando ela saiu da água, Victor desviou os olhos. Afinal, ela estava em companhia do namorado, e não pegava bem ficar com os olhos pregados numa mulher acompanhada. Teve vontade de se aproximar e falar com ela, mas o queria lhe dizer que ela era igualzinha à namorada dele. Aquilo soaria como uma cantada vulgar. Ela poderia se aborrecer, o namorado ficaria furioso e trataria de tomar satisfações com ele. Não queria ser mal interpretado nem gostaria que Beatriz confundisse as coisas e acreditasse que ele estava flertando com outra. Mas tinha que lhe mostrar aquela moça. A todo momento, verificava o relógio à prova d'água, mas nada de Beatriz aparecer. Pouco depois, a moça e o namorado se levantaram, falaram alguma coisa com o senhor que estava com eles e saíram de mãos dadas, possivelmente, para uma caminhada. Victor fez um muxoxo, desanimado, e olhou em direção à rua, mas Beatriz não aparecia. Ela só chegou cerca de 15 minutos depois e encontrou Victor em estado de patente agonia. O que foi que houve? Perguntou ela, entregando a cadeira para ele abrir. Você nem vai acreditar no que vi, Bia. Uma garota igualzinha a você. Igualzinha a mim, é? Como é que você sabe? Ficou paquerando? É lógico que não. Eu ouvi a voz dela e pensei que fosse você. Quando me virei, dei de cara com ela. É incrível, Beatriz, ela é idêntica a você. Só o cabelo era diferente. Mais preto e mais curto. E era um pouco mais magra também. Está me chamando de gorda? É claro que não. Você é perfeita. Só que ela tem o corpo bem magrinho. Sei. Mas você pôde reparar no corpinho da outra. Isso porque ficou olhando. Não é nada disso. É que a menina é idêntica a você. Mas não sou eu. E não me agrada que o meu namorado fique olhando para outras garotas. Eu não estava olhando, está bem? Ela só me chamou a atenção porque é muito parecida com você. Tem certeza? É claro que tenho, afirmou ele, dando-lhe um beijo prolongado. Bobinha. Não vê que você é única na minha vida?
Beatriz se acalmou diante da sinceridade que fluía de Vitor. Estava sendo ciumenta e sabia disso. Era preciso controlar o ciúme ou acabaria perdendo o namorado. Não queria ser possessiva nem cobrar nada dele, mas a verdade é que era ciumenta, e o fato de outra moça haver lhe chamado a atenção deixava desconfiada e insegura. Deixe isso para lá, Vitor. Vamos cuidar de nós. Mas eu queria que você a visse. Ela estava com o namorado e aquele coroa ali. Vitor apontou na direção onde eles haviam armado a barraca, mas Beatriz não os viu. Só vejo o coroa. E que eles saíram faz pouco tempo. Vamos esperar que voltem. Aí você vai ver se tem ou não razão. Beatriz deu de ombros e se sentou com o rosto voltado para o sol, experimentando aquele calor gostoso antes de passar o protetor. O tempo foi passando, e nada de Suzane aparecer. Acho que ela não vem, falou Vitor frustrado. Que pena. Quem? Você marcou com alguém? Não, Bia. É a garota que se parece com você. Ah. Esqueça isso. Não vale a pena. Não, você precisa ver. Ela é igualzinha a você. Será possível que agora vou ser ameaçada por um clone? Você está brincando, mas tem uma sósia. Espere até eles voltarem para ver. Enquanto isso, Suzane caminhava pela beira da praia, de mãos dadas com Leandro. Notara o rapaz que olhara fixamente, mas não dissera nada ao namorado para não despertar o seu ciúme. Leandro, contudo, também havia percebido e comentou ao acaso. Vi aquele cara olhando para você lá atrás. Que cara? O surfista que estava sentando na areia. Não acredito que você não o tenha visto. Eu vi, concordou ela, certa de que não adiantava fingir. Mas você não ficou com ciúmes, ficou? Não. Fiquei. Ficou ou não ficou? Fiquei. Onde já se viu olhar para você daquele jeito bem na minha frente? Ele não sabia que você é meu namorado. Duvido que não nos tenha visto chegar juntos. E daí, Leandro? E se ele estava mesmo olhando para mim? Olhar não tira pedaço. Não gosto que paquerem a minha namorada na minha frente. É falta de respeito. Bobagem. Ele não fez nada. Ficou só olhando. Ela o abraçou e o beijou, e ele apertou contra si. Você não ficou olhando para ele, ficou? É claro que não. Você sabe que só tenho olhos para você. No momento em que disse aquilo, a imagem de René surgiu em seus pensamentos, e ela sentiu um leve tremor na espinha e um aperto na consciência. Não era bem verdade o que dizia, porque René mexera com ela talvez mais do que Leandro mexia. O surfista que virá olhando-a era bonitinho, mas ela não trocaria Leandro por ele. Envaidecera-se ao notar que chamava a atenção de outros rapazes, mas não que estivesse interessada. Com René, contudo, era diferente. Ele tinha uma beleza selvagem que a deixava vidrada, e ela não tinha certeza se conseguiria evitá-lo por muito tempo. Suzane e Leandro custaram tanto a voltar, que Valdo se cansou, juntou as suas coisas e foi embora. Acho que o pai da minha sósia cansou de esperar, observou Beatriz, apontando para Valdo com queixo. Não sei se é pai dela. E isso tem alguma importância? Não. Vamos embora também. Já está ficando tarde, e temos uma festa para ir à noite. De mãos dadas, os dois saíram da praia, e a lembrança de Suzane esvaneceu-se na mente de Vitor. Nota da autora. Todo pensamento produz uma forma, chamada forma-pensamento, que fica flutuando, mais ou menos, no nível dos olhos e permanece ali até que o pensamento se desfaça. Capítulo 17. Graziella acordou assustada, suando frio e sentindo o coração acelerar.
tivera um pesadelo horrível ligado ao seu passado, algo que ela não suportava mais ocultar. Havia muitos gritos em seu sonho e tiros, e sangue por todo lado. E muita confusão. No entanto, parecia que uma inexplicável certeza ficara de tudo aquilo, e uma voz conhecida ficou ressoando na sua cabeça, afirmando que ela estava próxima da verdade. Aquele sonho era uma loucura, e acreditar nele, algo mais louco ainda. Contudo, seu sexto sentido teimava em martelar que ela seguia as pistas certas, e de repente, todos os desencontros que se haviam sucedido até então pareciam lhe mostrar que estavam a serviço de seu destino. Seria sorte demais. O azar. Não existe sorte nem azar, disse uma voz dentro dela. O que existe é a vida trabalhando para o nosso melhor. Tenho cada pensamento doido, falou ela em voz alta, atribuindo a si mesma aquela voz interior. Não são pensamentos doidos. São verdades que envolvem ligações do passado. Nada na vida acontece por sorte ou acaso. Não há elos presos aleatoriamente na corrente. Cada um está unido àquele que tem que ser o seu próximo e sucede ao que, necessariamente, há de ser o seu antecessor. Nada está fora de lugar ou foi colocado ali por acaso ou coincidência. Graziella não sabia de onde vinham aquelas palavras, mas julgava estar falando consigo mesma, fazendo ponderações sobre o que estava vivendo. Não entendo de onde vêm essas ideias. Tudo ficou tão distante no tempo e no espaço. Mas não ficou esquecido nem apagado. Os efeitos ainda sobrevivem. Não. Seria sorte demais. A sorte vem do merecimento, mas com a ausência dessa compreensão. É um acontecimento inexplicável que, aparentemente, é obra do acaso, mas que, na realidade, é fruto de toda uma movimentação espiritual. E por isso surpreende. Porque o fato não é esperado, embora desejado e merecido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mas é impossível. Para os vivos, só é impossível o que se extinguiu nessa vida. Se há vida, e essa vida habita este mundo, há possibilidades. E se quem procura acredita e merece, encontra o que está buscando. Será que eu mereço? Isso, só você é quem poderá dizer. Desfez-se a conexão com o mensageiro daquelas palavras sábias, e Graziella pensou em Aécio. Desde que passara por aquela provação, deixara de acreditar em Deus, anjos e espíritos. Ou pelo menos assim pensava. Só que agora, ouvindo em seu coração aqueles pensamentos que pareciam não lhe pertencer, não tinha mais certeza. Sua mente racional teimava em não acreditar, contudo, lá no mais íntimo de sua alma, sabia que aqueles pensamentos não eram seus, mas de Aécio. E se fosse o seu desejo irrefreável, desesperado e insano que a estivesse fazendo pensar daquele jeito? De tanto desejar e sonhar, a esperança fora brotando dentro dela, fazendo acreditar em coisas que seriam impossíveis. Sim, porque era impossível. Por mais que aquele mensageiro invisível lhe dissesse que não, ainda tinha dúvidas. E se não fosse Aécio? Bem podia não ser Aécio. Era mais provável que não fosse. Mais provável que fosse mesmo a sua vontade desesperada que a estivesse fazendo imaginar e criar todas aquelas coisas, aquelas situações espantosas e coincidências mirabolantes. Na luta entre a mente racional e a voz do coração, Graziella não sabia a quem dar ouvidos. Parecia que um anjo e um diabinho a estavam tentando ao mesmo tempo, como acontecia nos desenhos animados que vira na televisão. Só o que ela não sabia era que o anjo era Aécio, e não havia demônios exortando ao mal, apenas a sua própria mente, que procurava justificativas racionais para as inexplicáveis intervenções do invisível. Com os pensamentos assim embaralhados, resolveu sair. Não aguentava mais ficar remoendo aquele problema, lutando sozinha para vencer as adversidades do mundo. Aécio,
em vida, não conseguir ajudá-la, e talvez até estivesse tentando auxiliá-la depois de sua morte, mas isso era algo de que ela não podia se certificar. Há muito tempo, guardava um segredo terrível que agora se tornava pesado demais para carregar sozinha. Precisava dividi-lo com alguém. Uma pessoa amiga talvez estivesse em condições de ajudar. Ainda mais se fosse alguém influente e com muitos conhecimentos. A pessoa mais indicada lhe pareceu Amélia. O marido era um funcionário de prestígio e conhecia todo mundo ligado ao poder. Sim, Amélia era, decididamente, a opção mais acertada. Graziella ligou para ela na esperança de poderem se encontrar mais tarde. Não foi, contudo, bem-sucedida, porque Laerte havia chegado de Brasília e Amélia não poderia se ausentar. Falar com os dois juntos parecia uma boa ideia, mas Amélia queria desfrutar momentos a sós com o marido, e Graziella não se sentiu à vontade para se oferecer a ir à sua casa ou marcar um encontro com os dois. O jeito era esperar. Assim que desligou, o telefone começou a tocar, e ela ouviu a voz de Carminha do outro lado da linha. Como vai, Graziella? Tudo bem? Muito bem. E você? Bem, também. Estive pensando se você não gostaria de jantar comigo hoje. Renato vai chegar tarde, e pensei que talvez pudéssemos jantar e ir ao cinema depois. O que você acha? Como não tinha mesmo nenhum programa, Graziella resolveu aceitar. Carminha era uma pessoa agradável, e talvez ela precisasse de uma boa distração. Às 8 horas, encontraram-se no restaurante e pediram alguns drinks para esperar a comida. Enquanto bebiam, iam conversando. Você já se familiarizou bem com o Rio? Começou Carminha. Creio que sim. A violência ainda me assusta um pouco, mas estou me acostumando. Há lugares piores, com certeza. Deve ser difícil ficar viúva tão jovem, não é? Eu nem sei o que faria sem Renato, ainda mais com 2 filhos. Você, pelo menos, não tem filhos para criar. Uma sombra de tristeza nuviu a mente de Graziella, que sentiu a garganta apertar, e lágrimas lhe vieram aos olhos. Sinto muito, desculpou-se Carminha, notando que havia falado o que não devia. Graziella olhou-a com um estranho brilho no olhar. Precisava muito se abrir com alguém, pedir ajuda para si mesma e para levar adiante o seu plano. Subitamente, Carminha lhe pareceu uma ótima escolha para desabafar. Talvez não tivesse a influência política do marido de Amélia, mas tinha bom coração e serviria, ao menos, para ouvi-la e aconselhá-la. Sabe, Carminha, cometi erros no passado que gostaria de esquecer, mas não posso. Todos nós temos as nossas faltas. E próprio do ser humano. Antes de conhecer Aécio, eu era outra pessoa. Foi ele quem me modificou. Quem é que não muda na vida, não é mesmo? Não falho em mudanças subjetivas nem de caráter ou temperamento. Refiro-me à mudança real. Como assim? Para começar, eu era pobre e me casei com um homem extremamente rico. Isso não é pecado. Não, não é. Mas a forma como tudo aconteceu. Isso sim, foi um pecado muito grande, e é por causa dele que não encontro a paz. Nesse ponto, Carminha se interessou sobremaneira e exortou. O que aconteceu? Por que não me conta? Foi há muito tempo. 20 anos, exatamente. Graziella fez uma pausa, respirou fundo e prosseguiu. Eu me chamava Severina Dias dos Santos, uma menina pobre e ignorante, perdida lá pelos sertões de Mato Grosso, numa cidadezinha minúscula chamada Barra do Bugres. Ainda não conhecia Aécio, mas era casada. Casada? Meu casamento não durou nem um ano. Logo engravidei, e essa foi a minha desgraça. Nós éramos muito pobres e mal tínhamos o que comer. Eu, de tão magra,
Mal conseguia sustentar a minha barriga, e Roberval se matava na roça para nos garantir algum dinheiro. Até que um dia, apareceu uma mulher, de nome Leocádia, vinda da cidade grande. Procurou hospedagem, alugou uma casinha e começou a vasculhar a cidade, até que deu de cara comigo. Rapidamente, se aproximou e se fez passar por minha amiga, dando-me conselhos e fazendo-me pequenos agrados. A vida era difícil, e ela veio com uma solução que parecia milagrosa. E se eu entregasse o meu bebê para adoção? Eu ganharia muito dinheiro, a criança seria bem cuidada e teria um futuro melhor nas mãos de gente rica da cidade grande. A princípio, recusei, indignada com aquela proposta infame. Mas depois, a miséria me fez mudar de ideia. Procurei Dona Leocádia e disse que concordava em dar o bebê em troca de dinheiro. Nós precisávamos comer, e a quantia que ela me oferecia me pareceu muito alta. Eu era jovem e acreditava que poderia ter outros filhos. Tudo começou a melhorar desde então. Ela sempre aparecia com doces e punha comida dentro de casa. Roberval desconfiou, mas também era ignorante e ingênuo, e acreditou no que eu disse. Você não contou a seu marido o que pretendia fazer? Indagou Carminha, lutando para conter o pavor e a incredulidade diante do que ouvia. Não. Se contasse, ele não concordaria. Roberval era muito religioso e honesto. Jamais aceitaria uma proposta daquelas. De toda a sorte, aceitei. Dona Leocádia era parteira e me fez um exame superficial. Veio a notícia. Eu ia ter gêmeos. Pensei que a sorte não estava assim tão ruim. Eu podia vender um dos bebês, e ainda ficaria com o outro, mas Dona Leocádia me convenceu a vender os dois. Eu ganharia muito mais dinheiro e não teria preocupações por um bom tempo. Ambiciosa, concordei. Mas, quando os bebês nascessem, seu marido ia descobrir tudo, continuou Carminha, coberta de horror. Você não pensou nisso? Pensei que a visão da dinheirama que ela me prometeu talvez o fizesse mudar de ideia. E fez? Indagou maquinalmente, movida por uma curiosidade mórbida e incontrolável. Não. Tudo corria bem, apesar das desconfianças de Roberval. Até que os bebês nasceram. Depois de longa agonia, Dona Leocádia conseguiu tirá-los com vida. Eu havia perdido muito sangue, e estava fraca demais para me levantar e ir olhar as crianças. Eu nem queria vê-las, sentindo uma culpa cortante por vender meus bebês. Mas ficava me confortando, dizendo a mim mesma que eles teriam uma vida melhor e que Roberval e eu, com uma vida mais folgada, poderíamos ter outros filhos no futuro. Mas não foi isso que aconteceu. Não. Roberval irrompeu no quarto de repente. Nós não estávamos em nossa casa, mas na casa que Dona Leocádia havia alugado e que servia de consultório. Meu marido entrou nervoso, queria saber o que estava acontecendo. Foi para o berço e viu as crianças. Eram duas meninas lindas, igualzinhas. Mas eu estava perdendo muito sangue, e Roberval ficou preocupado, sem entender por que Dona Leocádia não me socorria. Foi quando entrou o casal. Ela parou de falar e engoliu um soluço, enxugando os olhos cheios de lágrimas. Nesse ponto, já bastante interessada na história, Carminha estimulou. Continue, Graziela, por favor. Você deve estar me julgando uma criminosa por ter feito o que fiz, não é? Quem sou eu para julgar alguém? Você é muito compreensiva, Carminha, mas eu fui uma criminosa infame. Vendi minhas filhas a um casal elegante de canalhas. Por favor, Graziela, conte o que aconteceu depois, pediu ela, agora mal conseguindo conter a excitação e o pânico. Tomando fôlego, Graziela prosseguiu. Como eu disse, entrou aquele casal elegante e apanhou as meninas. Seguiu-se uma confusão e uma gritaria,
com Roberval tentando arrancar as meninas deles. Foi naquele momento que compreendi que todo aquele dinheiro não valia nada sem as minhas filhas. Disse a dona Leocádia que me havia arrependido e que o trato estava desfeito, mas ela não me deu ouvidos. Falou-me que era impossível desistir. Roberval ficou feito louco. Queria, a todo custo, tirar as crianças dos braços daquela gente. Mas não conseguiu. O homem e a mulher resistiam, e Roberval acabou dizendo que ia chamar a polícia. Foi quando o homem sacou aquela arma e atirou. Graziella escondeu o rosto nas mãos e soluçou, e Carminha, entre perplexa e apavorada, perguntou com voz trêmula: "Ele atirou em seu marido?" "Sim." Deu-lhe 2 tiros pelas costas, e Roberval tombou no chão, morto. O que aconteceu depois, eu não consegui compreender muito bem. Estava muito fraca, quase desfalecida no lençol empapado de sangue. O homem ainda virou a arma para mim, mas parece que Dona Leocádia foi quem o impediu de atirar. Eu estava mesmo para morrer. Mas você não morreu. Não, claro. Lembro-me de ter desmaiado e só acordei muito tempo depois, no pequeno hospital da cidade. O que aconteceu? Quem salvou você? Um menino. Voltava correndo da caça aos tatus, surpreendido pela tempestade, quando ouviu os tiros. Ao se aproximar, viu a porta da casa se abrir e se escondeu no mato. Mais tarde, contou que os 3 entraram num carro carregando 2 trouxinhas e sumiram pela estrada enlameada. Ele entrou correndo e ficou chocado com aquela sangueira, mas conseguiu se controlar e chamar a polícia, que me levou para o hospital ainda com vida. Passei 6 dias entre a vida e a morte, e só quando recuperei a consciência foi que pude contar à polícia que as meninas tinham sido roubadas, mas então, já era tarde demais. Elas haviam sumido. Como não fiquei com o dinheiro, e Roberval morreu tentando salvá-las, omiti o fato de que as havia vendido. A polícia local alertou as autoridades da capital e das redondezas, mas ninguém conseguiu localizar as crianças. 6 dias era tempo mais do que suficiente para se sumir com 2 bebês, e fui informada de que havia quadrilhas muito bem organizadas que sequestravam crianças para depois vendê-las. Quando, finalmente, a polícia arquivou o caso, resolvi que não podia mais viver ali. Arrumei uma pequena trouxa e fui embora. Vaguei muito pelo mundo afora, fazendo biscates aqui e ali. Até me deitei com alguns homens por dinheiro, falou em tom mais baixo e envergonhado. Eu precisava sobreviver. Não precisa se envergonhar, Graziella, comentou Carminha, esforçando-se ao máximo para parecer natural e não revelar o que realmente sentia. Qualquer uma teria feito isso. Não sei. Mas eu fiz. Não queria morrer. Ainda tinha esperanças de encontrar minhas meninas. Cheguei ao Recife, onde Aécio morava, e consegui me empregar em sua casa. Ele era uma pessoa muito boa, e quando ficou doente, fui eu quem cuidou dele. Depois nos casamos, ele me arranjou um novo nome e fez de tudo para encontrar minhas filhas, mas foi inútil. Não havia pistas, ninguém sabia de nada nem vira nada. Quando, finalmente, me convenci de que não mais as acharia, parti para a Europa com ele e lá fiquei, até a sua morte. Essa é uma história tocante, Graziella. Estou deveras chocada e comovida. Eu não pensava muito em reencontrar minhas meninas, até que Aécio morreu, e a inquietação foi tomando conta de mim, como se uma voz ficasse me dizendo que eu tinha que voltar. Eu ia para São Paulo, mas deu tudo errado, e vim parar aqui no Rio. E você pretende encontrar suas filhas aqui? Horrorizou-se. Algo me diz que este é o lugar. Mas talvez elas nem estejam mais no Brasil. Estão. Como é que você sabe? Eu sinto. Algo me diz que elas estão por perto e que eu ainda tenho chance de encontrá-las. Isso é loucura.
E depois, ainda que fosse possível, você acha que seria mesmo conveniente reencontrá-las agora? Que idade elas teriam hoje? 20 anos. 20 anos. Pense bem. Já estão com a vida formada, provavelmente felizes com seus pais adotivos, sem nem imaginar que são adotadas. Que bem você lhes fará se lhes contar a verdade. Sou a mãe delas. Mas você as vendeu. Será que elas não vão acusá-la por isso? Não vão se revoltar e se voltar contra você? Diante das palavras duras, porém, verdadeiras de Carminha, Graziela começou a chorar. Não havia pensado naquela possibilidade. Sempre se imaginava abraçando suas filhas e levando-as para viver com ela, envoltas numa aura de felicidade. Nunca lhe passara pela cabeça que elas podiam estar felizes com outras famílias e até preferissem não saber que tinham uma verdadeira mãe. Tenho que tentar, desabafou entre soluços. Eu me arrependi. Nunca as tive em meus braços, mas sempre as amei. Acha que elas vão acreditar nisso? Tem que acreditar, porque é a verdade. Elas vão lhe dizer que você não tem esse direito. Que direito tem uma mãe que vende suas filhas de dizer que as ama? O choro convulsivo de Graziela trouxe Carminha de volta à razão. Ela estava sendo implacável, porque aquela história combinava muito bem com a sua própria. A presença da outra ameaçou, e ela sentiu vontade de fugir correndo dali ou de ter o poder de fazer Graziela desaparecer no ar. Será que ela era quem pensava que fosse? Tinha que disfarçar. Era imperioso que Graziela não percebesse o mar de dúvidas que sufocava o seu coração. Desculpe-me, Graziela. Não quis acusar você nem magoá-la. Você tem todo o direito de procurar suas filhas. Estou tão cansada, Carminha. Nem sei por onde começar. Aécio passou anos tentando localizá-las e não conseguiu. Mas agora? Não sei. Algo me diz que estou perto de encontrá-las. Carminha gelou, mas conseguiu se conter e replicou. Como pode ter essa certeza? Tudo aconteceu há tanto tempo. Algo dentro de mim me diz que vou conseguir. Eu sinto isso. É uma sensação tão forte que penso que vou ver minhas filhas a qualquer momento. As duas. Juntas. Mas você nem as conhece. Nem sabe como elas são. Eu preciso tentar. Ah! Carminha, me ajude. O que posso fazer? Não sei. Perdoe-me. Estou tão desesperada que procuro esperança em todos. Carminha não disse nada. Se tivesse certeza de que Beatriz não era uma daquelas meninas, não hesitaria em auxiliar. Todavia, seu coração alertava de uma ameaça, e havia uma grande chance de Beatriz estar envolvida, o que inviabilizaria qualquer tipo de auxílio. Com aqueles pensamentos, Carminha olhou para Graziela e sorriu. Um sorriso frio e assombrado que a outra, imersa em sua própria dor, não percebeu. Graziela apertou a mão de Carminha e devolveu o sorriso com outro, banhado em lágrimas onde se via luzir um raiozinho tímido de esperança. Não sabia que o coração de Carminha se tornara turvo e refratário ao sol da sua esperança. Não entendo de onde vêm essas ideias. Tudo ficou tão distante no tempo e no espaço. Capítulo 18. Carminha entrou em casa em total descontrole. A história de Graziela trouxera de volta à sua mente um passado que não gostava de recordar. Uma dúvida atroz a consumia, e ela ficava dizendo a si mesma que era impossível. A história de Graziela podia ser parecida com aquela a qual estava ligada, mas não era a sua. Não podia ser. Encontrou Renato recostado na cama, uma papelada do escritório espalhada sobre o lençol. Ele levantou os óculos de leitura quando ela entrou e abriu um sorriso, desmanchando em seguida, ao notar o ar de preocupação e dúvida que moldurava as feições da mulher.
Aconteceu alguma coisa? O indagou preocupado. Ela ficou olhando para ele com ar de mistério, até que se aproximou e perguntou sem rodeios. Quando você foi buscar Beatriz lá naquela roça? Ao ouvir aquelas primeiras palavras, Renato deu um salto da cama, fazendo sinal para que ela se calasse, e correu para a porta do quarto, trancando-a, não sem antes se certificar de que ninguém estava por perto. Ficou louca, Carminha. O censurou num sussurro. Quer que as crianças escutem. Preciso esclarecer certas coisas, rebateu ela, no mesmo tom de murmúrio. Tive uma conversa hoje com Graziella que me deixou estarrecida. Que conversa? Você sabia que ela teve 2 filhas gêmeas, que foram tiradas dela no dia em que nasceram? Renato gelou. Nunca antes havia conversado com Carminha sobre os detalhes da adoção de Beatriz. Dissera-lhe apenas que recebera um telefonema e partira para buscar a criança no interior de Mato Grosso. O que temos com isso, Carminha? Espero que nada. Mas eu preciso me certificar. Quando você foi buscar Beatriz, chegou a ver os pais dela? O passado deslizou pela mente de Renato com a rapidez de um tufão, e ele apertou os lábios com força, como se quisesse espantar para longe aquelas lembranças indesejáveis. Você sabe que não fui eu quem a buscou. Mas você foi lá. Fui até Cuiabá e fiquei esperando no hotel. Levaram minha menina lá. Quem levou? As pessoas que contatamos. As que... Ele abaixou a voz e cissou de forma quase inaudível. Nos venderam a criança. Havia uma menina só? É claro que havia só uma. Que ideia! Qual era o nome da cidade onde foram buscar a criança? E eu é que sei. Por que ia me preocupar com essas coisas? Nós pagamos por um bebê, e eu fui buscá-lo. Você passou quase uma semana fora. Lembro-me que quase morri de tanta aflição. Isso foi porque eu tive que esperar o bebê nascer. Acho que você se esqueceu de como foi o nosso trato com aquela gente. O combinado era que eles nos ligariam quando o parto estivesse próximo, para que eu aguardasse o nascimento e levasse a criança logo no seu primeiro dia de vida. Foi o que fiz. Aquela gente pode ter roubado uma criança, arrematou ela com rispidez. Olhe, Carminha, o que nós fizemos pode não ter sido lá muito honesto, mas foi o único jeito na época. Você estava desesperada, já tinha feito 3 abortos. Entrar na fila de adoção ia demorar muito, e eu estava preocupado com a sua depressão. Conversamos, e você aceitou. Não fizemos mal a ninguém. Nós compramos um bebê. Aliás, 2. Nicolas não foi comprado. Depois que Beatriz cresceu, ambos concordamos que podíamos entrar na fila e esperar. A adoção dele foi perfeitamente legal. Não foi tão legal assim, Renato. Sei que você mexeu os pauzinhos para passar na frente das outras pessoas. As mandíbulas de Renato se contraíram, revelando o desagrado que aquela conversa lhe causava. Na primeira vez que tentaram a adoção, havia gente graúda na fila de espera, e ele não conseguiu passar na frente de ninguém. Mas, por sorte, quando chegou a vez de Nicolas, os pretendentes à adoção eram pessoas comuns, e não foi difícil subornar um ou outro funcionário para que sua ficha fosse privilegiada em relação às demais. Aquilo tudo, porém, era passado, e ele não queria mais reviver o que estava sepultado. Ouça, Carminha, vamos esquecer tudo isso. E passado? Nossos filhos são adotados, tivemos que pagar por eles, mas e daí? A quem foi que prejudicamos? Não sei. E se a mãe de Beatriz não quis realmente vendê-la? Isso não é problema nosso. Fizemos a nossa parte. Se a mãe se arrependeu, não temos nada com isso. Ela quis vender a menina, nós pagamos e ficamos com ela.
Pode não ter sido legal, mas fomos honestos. Não sequestramos nenhuma criança. Pagamos a uma mãe e um pai, provavelmente desesperados ou irresponsáveis, para ficar com o seu bebê. Eles ficaram felizes com o dinheiro, e nós, satisfeitos com a criança. Chega. É só isso. Não temos que ficar especulando. Mas Graziella. Graziella é outra história. Nós nem a conhecemos direito. E se Beatriz for filha dela? Isso é impossível. Não acha que seria coincidência demais? Essas coisas só acontecem em filmes. Acontecem na vida real. O mundo é muito estranho, Renato. Deus faz coisas que nos fogem à razão. Acho que Deus não está envolvido nessa história. Por coincidência, Graziella vendeu as filhas. E daí? Não foi para nós. Só temos uma menina. Porque só pedimos uma. Eles podem ter vendido a irmã para outro casal. Você está se deixando impressionar pela história mirabolante de Graziella. Afinal, o que foi que ela lhe contou? Carminha tentou se lembrar de cada palavra que Graziella lhe disse, contando tudo a Renato em minúcias. Ele ouviu atentamente, franzindo o senho algumas passagens, como se aquelas palavras estivessem revelando imagens que ele mesmo vivera. A história é impressionante, o comentou ao final, mas não tem nada a ver conosco. Há alguns pontos em comum, mas isso não é o suficiente para concluirmos que Beatriz é a filha de Graziella. Seria muita coincidência, e essa probabilidade é praticamente impossível. Praticamente não é certamente. Há uma possibilidade. Pode ser remota, mas há. Que eu saiba, ninguém morreu na adoção de Beatriz. Que eu saiba, você não estava lá. Você mesmo disse que esperou no hotel. Carminha, você está imaginando coisas. Volto a dizer que isso é impossível. Você tem que descobrir o nome da cidade em Mato Grosso. Não era a Barra do Bugres. Ele gelou novamente, mas conseguiu disfarçar. Já disse que não me contaram nada. Não participei da retirada da criança. Ninguém me informou de que cidade ela vinha. Era a Barra do Bugres. Graziella falou que veio de lá. Graziella veio dessa cidadezinha, o que não significa que Beatriz tenha nascido lá. Mas é Mato Grosso. É muita coincidência. Você está chegando onde estou tentando chegar há muito tempo, mas não quer compreender. Tudo não passa de coincidência. Você não acha que há coincidências demais nessa história? Eu não quero achar nada. Quero encerrar essa conversa e prosseguir com a nossa vida, com nossos filhos. Eles são nossos. Por onde será que andam as pessoas que nos facilitaram a adoção de Beatriz? Eles devem saber. Pare com isso, Carminha. Está começando a ficar paranoica. Se começar a investigar essas coisas, nossos filhos vão descobrir. Talvez devêssemos ter-lhes contado tudo desde o início. Mas não contamos. E agora é tarde demais. Eles não vão compreender. Eles vão. Conheço o temperamento deles. A reação deles pode ser dramática. E será que você está preparada para conviver com sua rejeição? Eles não vão me rejeitar. Você não pode saber uma coisa dessas. E se nos rejeitarem? Como vamos viver sem os nossos filhos? Você não entende, Renato. Eu preciso descobrir. Preciso ter certeza de que minha felicidade de mãe não está ameaçada. Você é quem está traindo a ameaça para nossas vidas. Mas Graziella. Não temos que nos preocupar com isso. Graziella é adulta e pode muito bem resolver os seus problemas sozinha. Aliás, acho que você não deveria mais se envolver com ela. Não lhe fará bem, como já não está fazendo.
Apesar dos protestos de Carminha, Renato foi inflexível. Não queria mais Graziella em sua casa, e se a mulher insistisse, os dois acabariam brigando seriamente. A revelação de Graziella deixara muito perturbada, e ela precisava relaxar e se desligar de tudo aquilo. Por isso, Renato foi apanhar um comprimido e fez com que Carminha o engolisse. O remédio custou a fazer efeito, mas finalmente, depois de quase 2 horas de discussão, o sono a dominou, e ela adormeceu com os pensamentos em tumulto. Já passava das 2 horas, e Renato foi para a sala beber um copo de uísque. Estava precisando de um trago bem forte. Sorveu a bebida a goles largos e apanhou o telefone. Ficou olhando para ele, pensando se deveria ou não ligar, até que recolocou o fone na base, desistindo daquela ideia. Não podia falar dali. Na manhã seguinte, ligaria do trabalho e marcaria um encontro com Gilson. Desde que segurara a Beatriz em seus braços, Renato tinha certeza de que ela seria para sempre a sua filhinha. A existência da outra criança não o fez mudar de ideia, e embora ele aventasse a possibilidade de ficar com as duas, Gilson lembrou de que o trato envolvia apenas uma criança, e que a outra já estava prometida a outro casal. Não quero 2 crianças iguais circulando por aí, reclamara Renato, na época. Imagine como vai ficar a minha filha ao se deparar com uma cópia sua no meio da rua. Isso não vai acontecer, garantira Gilson. Vendi a outra para um casal na Alemanha que não tem a menor intenção de viajar para o Brasil. Foi assim que ele ficou só com Beatriz. Houvera complicações com os pais da menina, mas Renato procurava não pensar no assunto e dizia a si mesmo que fizeram bem ao casal que só tinha de si a pobreza e a miséria, livrando de um fardo muito além do que sua capacidade poderia suportar. Depois viera Nicolas, e ele julgou completa a sua felicidade, com uma mulher a quem amava e 2 filhos maravilhosos para preencher a sua vida. Será que toda essa felicidade estaria em risco agora? Muito cedo na manhã seguinte, Renato saiu. Queria evitar encontrar-se com Carminha e não esperou que ela acordasse. No escritório ainda vazio, apanhou o telefone de sua linha particular e ligou. Alô? Gilson. É o Renato. Precisamos conversar. O assunto exigia urgência, e Gilson me não questionou. Marcaram para se encontrar no restaurante de um hotel mais afastado, que ficava aberto ao público para o café da manhã. Chegaram quase ao mesmo tempo e apertaram-se as mãos formalmente, sentando-se de frente um para o outro. Muito bem, começou Gilson pausadamente. O que foi que houve dessa vez? Quero saber que providências você está tomando com relação àquele assunto. Já disse que não vou fazer nada. E você não devia se preocupar. Não me preocuparia se a mãe de Beatriz não estivesse rondando por aí. Que mãe de Beatriz? Ora, que mãe? Só pode ser a mãe verdadeira. Isso é impossível. Também pensei que fosse. Mas as evidências indicam o contrário. Que evidências? Do que está falando? Esqueceu-se de que a mulher morreu? Com um gesto brusco, Renato interrompeu. Por acaso você viu o cadáver dela? Viu? Nem eu. Pois ela pode ter sobrevivido. Você deve saber disso melhor do que eu. E não entendo por que essa preocupação agora. Enterramos tudo isso no passado. Parece que o passado não ficou tão bem enterrado assim. Os mortos levantaram da tumba para me ameaçar. Gilson queria afugentar aquele momento como se desperta de um sonho ruim. Mas Renato era um pesadelo vivo e concreto, e suas palavras representavam um perigo bastante real. Você deve estar ficando louco. A mãe verdadeira de Beatriz não poderia aparecer. Não tenho certeza de que é ela, mas a mulher contou uma história a Carminha que bate com a nossa. Quem é ela? Uma mulher chamada Graziella Martins. Já ouviu falar?
Não. Era mulher de um cônsul. O velho morreu, e ela voltou ao Brasil. Mantendo o nervosismo sob controle, Renato contou a Gilson a história fantástica que Graziella havia narrado a Carminha. Não pode ser. Balbuciou Gilson, estupefato. Seria uma coincidência por demais extraordinária para existir no mundo real. Mas a história confere. Até o nome da mulher. Leocádia. Não era assim que se chamava a intermediária. Gilson assentiu. E o casal? Quais eram os nomes do casal? Não sei. Sussurrou Gilson. Não me lembro. Não eram Roberval e Severina? Pode ser que sim. E a cidade? Era Barra do Bugres, disso tenho certeza. A mesma de onde Graziella diz ter vindo. Gilson cerrou os olhos por uns instantes, tentando evitar que o passado ressurgisse em sua mente. Não tinha como contestar. Tudo na história conferia. O lugar, a época, as pessoas. O mesmo episódio funesto que levara embora sua mulher e que ele lutava para esquecer. E os nomes da cidade e das pessoas? Só aqueles nomes já eram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, toda a história de Graziella. Como isso é possível? Lamentou-se Gilson. Depois de tantos anos, quando julgávamos todos mortos. Não sei como é possível, mas aconteceu. E agora, precisamos fazer alguma coisa. Gilson pensou por alguns instantes, até que perguntou. Você sabe onde essa mulher mora? Eu não, mas Carminha sabe. Posso tentar descobrir. Faça isso. Vou tentar me aproximar dela para ver se descubro algo. Era só o que me faltava, irritou-se Renato, dando um soco na mesa e atraindo a atenção de algumas pessoas. Ter que viver com uma espada sobre a cabeça. Não demora muito, e ela cai. Ainda bem que, pelo menos, a outra guria está longe. Nesse momento, Gilson sentiu a cabeça rodar, e a vista falhou por um momento. Não podia ser. Não era possível. Uma coincidência fantástica como aquela já era demais. Duas, era inimaginável. Mas o que estava pensando? Se uma coincidência, aparentemente impossível, acabara de acontecer, por que não duas? Lembrou-se da moça que vira no shopping, no outro dia, igualzinha a Beatriz. Podia ser parecida com qualquer outra moça, mas tinha que ser justo com Beatriz. Será que a gêmea, por uma ironia cruel e punitiva do destino, também fora bater à sua porta juntamente com a mãe? Parecia impossível, mas Gilson já não sabia ao certo o que seria possível ou não. Era prematuro falar sobre a outra moça com Renato. Podia até ser mera coincidência, uma moça de feições semelhantes, que nada tinha a ver com Beatriz. Uma simples sósia. Não era tão incomum. Em que está pensando? A voz de Renato penetrou seus pensamentos. Em tudo isso. Estou abismado com essa coincidência, mas ela existe. Precisamos de uma estratégia. Não podemos ficar desprotegidos nessa situação. Tem algo em mente? Você é quem tem que fazer alguma coisa. A responsabilidade é a sua. E sua também. Você comprou as meninas, e não fui eu que dei aqueles tiros. Proíbo de falar sobre isso, esbravejou Renato, completamente fora de si. O nosso acordo foi o do silêncio. Gilson não disse mais nada. Não havia mais o que dizer. Despediu-se de Renato e voltou para o jornal, pensando naquela fantástica sucessão de fatos. Lembrou-se de quando conhecera Renato e de como tudo havia começado, muito antes disso. Lorena e ele já estavam casados, e Vitor ainda não havia nascido. A vida era penosa,
e o jornal que seu pai levara tantos anos para construir atravessava um período difícil naqueles tempos de inflação dos idos de 1970. Na época, tinha uma empregada que viera do norte e se envolvera com um marginal. A moça engravidara, e o rapaz sumira. Ela pensara em aborto, e eles concordaram em ajudar. Até que Lorena, numa conversa com um conhecido, ouviram dizer que a mulher havia perdido o bebê e não poderia mais ter outros filhos. O desespero dela era tão pungente que ele daria qualquer coisa para colocar outra criança em seus braços. Foi aí que a ideia surgiu. Qualquer coisa? A indagara. Qualquer coisa, respondera ao sujeito. Lorena foi para casa pensando no assunto. Contou a Gilson sobre seus planos, mas ele foi radicalmente contra. Não queria se envolver em negócios escusos, muito menos criminosos. Mas Lorena tanto fez e tanto insistiu, que ele, embora contra gosto, acabou cedendo. Chamaram a empregada e lhe participaram seus planos. E se, ao invés de fazer o aborto, você tivesse a criança e a vendesse? A moça, a princípio, relutou, mas acabou gostando da ideia. Gilson custeou todo o pré-natal e, quando o menino nasceu, recebeu $20.000 do rapaz e deu à empregada uma boa quantia para que sumisse no mundo e tentasse refazer a vida. Daí em diante, tudo ficou mais fácil. O rapaz e a esposa ficaram satisfeitos com a criança e comentaram o assunto com outro casal amigo, que também queria adotar um bebê. Gilson não tinha mais empregadas grávidas de que pudesse dispor, mas concordou em ajudar. Precisava do dinheiro para tentar levantar seu jornal. Coube a Lorena a tarefa de encontrar os bebês, que precisavam ser recém-nascidos. Começou a procurá-los nos bairros mais humildes, onde as necessidades de sobrevivência eram mais fortes e um punhado de dinheiro seduzia muita gente. Não foi difícil. Logo surgiu uma jovem de seus 16 anos encrencada com a gravidez. Os pais queriam o aborto, mas Lorena os convenceu a aceitar o dinheiro. Depois surgiram outras jovens, e até algumas que se ofereciam para engravidar em troca de uns trocados. O negócio começou a crescer e a ficar perigoso. Embora nenhuma das meninas se houvesse arrependido, Lorena passou a temer a polícia. Ninguém sabia onde ela morava, mas não seria difícil descobrir. Sempre buscava as crianças nos bairros pobres e nas favelas, e já estava começando a ficar conhecida. Numa conversa com Gilson, resolveram que seria melhor pegar os bebês em outros estados, em cidadezinhas do interior onde não houvesse fiscalização nem policiamento. Arranjaram uma mulher para trabalhar para eles, uma senhora de nome Leocádia, que se dizia parteira, mas que, na verdade, manipulava ervas abortivas e as fornecia a mocinhas desesperadas. Quando jovem, auxiliava em alguns partos, tarefa que se tornou escassa com o desenvolvimento da sociedade e a preferência pelos hospitais. Como Leocádia precisava de dinheiro, assumiu a tarefa de encontrar as moças em cidades e vilas paupérrimas, convencer as famílias e cuidar das despesas e da saúde da gestante e do bebê. Por acaso, Leocádia conhecia um perito em falsificações, chamado Geraldo, um velho aposentado da Casa da Moeda que lhes fornecia documentos falsos, inclusive carteiras de identidade, habilitações, certidões de nascimento e até passaportes. Com a quadrilha formada por 4 pessoas, as buscas se estenderam por outros estados. Lorena tinha medo de envolver muita gente e achava que 4 eram mais do que suficientes. Ela e Gilson poderiam organizar tudo do Rio, Leocádia partiria para a ação e Geraldo lhes garantiria os documentos necessários. O dinheiro começou a brotar para Gilson e Lorena. Os gastos eram poucos, e o lucro, enorme. Vitor nasceu, e os negócios continuaram. O combinado era que os bebês seriam entregues logo no seu primeiro dia de vida, a fim de evitarem o risco de ser surpreendidos com uma criança e presos.